Começa mais um podcast, o único. E, gente, ficamos aqui sumidos 2 semanas, para quem sentiu falta. Teve um contratempo com os entrevistados, mas cá estamos nós, Deus é maravilhoso. E hoje eu estou com o Paulo. O Paulo tem um salão de beleza, de cabelo aqui em Piracicaba, né, Paulo? Sim. E eu trouxe ele, porque outra pessoa falou do Paulo para mim, falou que ele tem um testemunho muito forte. E ele veio trazer esse testemunho pra gente. O que Deus faz na nossa vida, que é só Ele mesmo, né, Paulo? Isso aí. E é isso. Tudo Legal, bem, Paulo? Carol. Muito obrigada, viu, Tudo por bem? aceitar o convite. Eu quero agradecer o convite que você fez, né? Estendeu, a Carla e o Vitor, Pastor Vitor. o Pastor Vitão me indicou. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui compartilhando e entendendo um pouco do propósito que Deus quer na nossa vida, né? Com certeza. Então, estamos aí, sou obreiro lá da Quadrangular Morumbi, sou cabeleireiro também, né? Sou esposo da Kate, pai do Matheus. Estamos aí para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito em nossas vidas. Amém. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar aqui conosco e aceitar. Legal. Tirar um pouquinho do seu tempo para falarmos a palavra, né? Falarmos Sim. o que Deus quer. Paulo, eu queria que você começasse contando para nós como foi a sua infância, ou, se você quiser primeiro, como foi a sua conversão. E aí você nos conta. Ah, bacana, legal. Na verdade, é assim, eu venho de uma família como se fosse neutra, né, no mundo espiritual. Não existe neutralidade no mundo espiritual, porém, a minha mãe, né, ela nunca professou uma fé católica, meu pai também não, e tinha alguns tios, algumas tias que eram já evangélicas, né, da Assembleia de Deus, e a gente foi crescendo, só que minha mãe sempre teve a fé dela, né, a gente ia eu como filho mais novo, sou caçula, e a gente sempre procurou ir em novena. Aí eu tinha uma vizinha do lado esquerdo, lá da casa da minha mãe, ela sempre fazia novena, então a gente tinha até aquela questão também, a gente participava, minha mãe nunca teve preconceito. E aí também na minha vizinha de frente tinha a dona Sininha, né, uma mulher de oração, uma mulher que professava a fé dela, professa ainda, né, na igreja evangélica, e a gente sempre estava ali no meio de oração, fazendo visita, então a gente sempre procurou esse mundo espiritual, a gente sempre procurou as coisas de Deus, tá? Porém, a minha conversão mesmo, assim, os primeiros passos que eu dei ali no caminho do Senhor foi justamente a partir do momento, uma dificuldade que a gente passou na minha casa, que eu vou contar, lógico, e aí a gente começou a caminhar, né? A minha irmã mais velha, ela é da congregação cristã, já faz muito tempo, então eu sempre gostei também de estar indo também junto com ela, então eu ia congregar ali com meu cunhado, eles são mais velhos do que eu, e eu meio menino por meio, eu sempre gostei de ir também, né? Então eu sempre procurei, e eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia me afirmar nos caminhos do Senhor, né? Isso daí já estava bem claro na minha mente, né? Mas o momento ali ainda eu não entendia, né? E aí eu comecei a partir de uma dificuldade na minha casa, né? Meu pai teve um período que ele ficou preso, né? Ficou na prisão. E aí eu com a minha mãe, a gente começou a frequentar a casa de uma tia minha, né? Minha tia Laza, né? A gente frequentava a casa dela nas tardes. Inclusive, ela é vó da pastora Kika, né? Da Paulista. E aí a gente frequentava lá e a gente tomava ali os cafezinhos ali, comia um pãozinho, isso, aquilo, e minha tia sempre convidava a gente para ir numa tarde da bênção, né? E nesse período a gente estava muito ali fragilizado, né, com aquela questão que estava acontecendo na minha casa. E aí a gente começou a frequentar as tardes da bênção na Quadrangular, lá do Ibirapuera, na Raposo Tavares. Você tinha quantos anos? Eu tinha nessa época uns de 10 a 11 anos, mais ou menos, dessa faixa aí. E eu lembro que aquele pastor, sempre ele tinha o costume de fazer o apelo, né? Todo o culto dele
pastor Ladislau, creio que ele está com a igreja ainda lá na Raposo Tavares, acho que chama Palavra Revelada, e ele fazia esse apelo, né? Quem quer aceitar Jesus? E todo o apelo eu ia lá na frente. Então, toda quarta-feira eu ia até lá na frente, né? Porque eu ficava constrangido de ficar ali no lugar. Eu olhava para as pessoas que não iam, falando, mas como que essas pessoas não estão aceitando Jesus, né? Ele está falando, quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. Então, eu achava que já fazia parte. Foi até um dia que veio uma diaconisa e falou assim, irmão, tô vendo que você está sempre vindo aqui na frente, mas você já aceitou Jesus? Não, já aceitei. Então, foi uma situação ali engraçada, né? E aí a gente foi crescendo ali, de repente meu pai, ele sai da prisão e as coisas começam a regularizar dentro da minha casa. Eu sempre morei muito pro lado ali da Raposo Tavares, Itapuã, Vila Cristina, para aquele lado ali. Ele ficou muito tempo preso? Não, ele ficou acho que quase um ano. Tá. Deu mais ou menos, né? E aí a gente sempre queria, né, sair um pouco daquele ambiente, eu principalmente. E aí eu vim estudar mais pro lado do centro aqui, né? Mais pro lado aqui da parte ali da Carlos Botelho, né? Comecei a estudar ali no Melo Moraes. E aí eu comecei a dar uma distanciada das coisas de Deus, né? Eu comecei ali, fiquei com meus 15 anos, 16 anos, então a gente sempre comecei a dar uma distanciada das coisas de Deus. E aí eu conheci a Kate, né, minha esposa, e a gente começou a namorar. No princípio a gente era muito novo, né, a gente começou a namorar um pouco escondido, né, meu sogro ainda não tinha liberado, mas a gente foi realmente ali insistindo no namoro. Depois a gente ficamos noivos, né? E a gente casou, né? E a gente nunca nos falamos de religião. A gente casou na igreja, uma igreja católica, onde a gente viu que tinha uma arquitetura, né? Bonita. Vai ser aqui mesmo. E a gente casou. Porém, no primeiro ano de casamento, a gente começou a ter algumas brigas muito esquisitas, né? De motivos muito bobinhos, e a briga se transformava assim naquela coisa muito grande, né? E aí, um ano de casado, eu decidi, falei assim, eu vou embora dessa casa. Peguei minhas coisinhas lá, fui arrumando depois de uma briga, né? Só que eu deitei no sofá da minha casa. E Deus começou a trazer à minha memória algumas pessoas, né, verdadeiros cristãos que cercavam nossas vidas, né, e alguns casais, referência. E eu comecei, e todos que veio na minha memória tinha ali como uma prática de ir para a igreja, né, cultuar a Deus. E eu deitado ali, a Kate veio, sentou ali no sofá, e ela meio que já querendo reverter ali a situação. Daí eu, do nada, eu falei assim para ela assim, ó, Kate, eu só fico nessa casa se a gente for procurar uma igreja. Porque o que está acontecendo aqui é espiritual, né? Então imagine só, ali deu um estalo, eu consegui, pela misericórdia de Deus, é lógico, a entender ali um pouco do mundo espiritual, identifiquei que era algo espiritual. E ela falou assim, tá, mas que igreja? Né? Que igreja que a gente vai? Aí eu falei, que qualquer uma, católica, evangélica. Eu falei, tem igreja do seu pai, tem igreja da sua irmã, a Melissa na época já estava indo, tem igreja da minha irmã, tem igreja da Lu, nossa amiga. Então nós vai fazer, nós tem que arrumar uma. Pois bem, naquele dia, a gente decidiu que a gente ia no culto. Aí ela falou assim, vamos começar então indo na igreja da minha irmã. Na época era a igreja Sara Nossa Terra. Eu falei, vamos lá. E aí no primeiro culto, eu lembro até hoje, a gente estacionou o carro na frente. Eu falei, nossa, Kate, geralmente igreja de crente, os visitantes eles pedem para ir na frente, né? Não sei se ela lembra. Ela fala, eu já não quero, não, vamos entrar.
Por que eu fui falar, né? Aí a gente entrou naquele dia, e eu não me lembro que foi pregado, mas eu lembro que no final daquele culto, o pastor falou assim, gente, eu quero chamar aqui na frente todas as mulheres que foram, que estavam fazendo estavam A gente tem um curso aqui que é para mulheres recém-casadas. Então a gente acabou de terminar esse curso, então a gente vai trazer as mulheres aqui para contar um pouco do testemunho, fazer uma oração, mas hoje mesmo já vai começar uma nova turma. Já dei uma cotoveladinha nela, falei, é aqui mesmo que a gente vai ficar, né? Aqui mesmo que a gente vai ficar. E aí acabou o culto, a Kate foi lá, já deu o nome, e aí foi desenrolando. A Kate tinha um preconceito com igreja evangélica, né? Um pouco ali. E aí, por fim, depois ela ficou muito mais crente do que eu. E aí foi desenrolando e a gente ficou um período lá, a gente desenvolveu uma amizade, a gente cresceu bastante, né? E depois chegou um tempo que a gente precisou se desligar daquela organização, né? Daquela organização, daquela placa daquela igreja, e a gente foi procurar um outro lugar, né? Aí entra onde eu conheci o pastor César. Não sei se você quer que eu conte agora, pode... Você que sabe. Pode continuar? Conta seu testemunho. Qualquer momento você pode interromper, Não, aí, de repente imagina. A gente vai para o outro lado, né? E aí a gente foi lá na igreja, aí veio um primo meu um dia, numa quarta-feira, Paulo, tô desesperado, cara, precisava de um culto. Eu já tinha ouvido muito bem falar do pastor César, né? O pastor César assistiu muitas pessoas, né? Ajudou muitas pessoas em relação a consumo de droga, de álcool, isso, aquilo. Então, alguns amigos já tinham falado desse tal de pastor Cezinha. E aí eu falei assim, fulano, cara, na minha igreja lá é culto de terça-feira, de quarta-feira, tem um tal de pastor Cezinha lá no Monte Líbano, cara. E o Monte Líbano é um bairro onde eu nunca gostei, né? Por que eu nunca gostei assim? Porque a minha família sempre foi pro lado do Jardim São Paulo, que é o Matão. E naquela época, que depois a gente vai cavocar um pouco atrás, existiam algumas facções, né, criminosas, que eles eram meio rivais, né? Então, como minha avó, meus parentes, era tudo ali pro lado do Matão, falar Matão que o pessoal já vai identificar, então eu era mais para esse lado. Então o Monte Líbano tinha um negócio assim com o Monte Líbano. E essa igreja do pastor César era no Monte Líbano. Que era aquela primeira, ele até mostra na igreja, que era uma bem pequenininha, ou já era aquela da Pascoal? Não, é aonde ele assumiu pela primeira vez, quando ele recebeu o convite de ser pastor. Tá. Foi lá no Monte Líbano, aonde é uma igreja que já existia. Tá, não era ele uma outra. Só assumiu. Tá. E aí a gente foi lá, levei esse meu parente, e eu gostei muito do culto, né? Gostei muito do culto, identifiquei do culto, né? Ignorei ali a questão de ser o bairro, né? Bairro rival. E aí a gente, na outra semana, eu fui novamente, chamei ele, fulano, vamos lá de novo, papapá. Fomos no culto novamente e gostei de novo, né? Não que o culto tem que ser para mim, mas eu gostei do ambiente, eu gostei da visão do pastor César. E aí, na terceira semana que eu ia convidar, esse meu parente, ele caiu, ele se envolveu numa briga, e a mulher dele ligou para mim, Paulo, me ajuda, isso, aquilo, papapá. E aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Porque a minha intenção era ir com esse meu parente um certo tempo, e depois deixar ele caminhar lá e continuar na minha igreja, né? E aí eu tomei ali coragem, peguei o telefone do pastor César, liguei e falei, pastor César, é o seguinte, eu não frequento sua igreja, não sou da sua igreja, mas faz 3 cultos que eu tô indo aí, eu tô com um problema assim, né? Você consegue fazer essa visita junto comigo? O pastor César falou, eu vou. Daí quando a gente chegou lá, sentou lá, o pastor César propôs para ele uma internação, falou, a gente tem uma clínica que a gente tem parceria, vamos lá, você vai conhecer, não sei o quê, papapá. E aí ele falou assim, não, eu não vou, cara, não vou, porque eu tenho 2 crianças para cuidar,
tenho filho, isso, aquilo, papapá, papapá. Aí o pastor César falou assim, vamos fazer o seguinte, fulano, você vai ficar lá o tempo que for, as suas crianças você deixa comigo, tudo que elas precisarem, tudo que elas, eu vou suprir ela em todas as necessidades, você vai ficar lá tranquilo. Quando eu vi essa declaração, eu meio que dei uma assustada, porque assim, eu não era membro, não conhecia, nunca tive contato. Então ali eu identifiquei, falei assim, e essa é uma visão do reino, né? O cara não me deu esforços. Né? E ali foi que eu com a Kate, depois a gente fez algumas visitas e a gente se tornou membro lá do Monte Líbano. E aí eu me tornei líder de homens, a Kate começou a se envolver. Então foi isso que a gente está desde o começo lá do pastor César, depois ele teve ali a proposta para vir para o Morumbi, a gente começou também, aí eu fui no berçário ajudar as crianças, foi indo, então a gente já está, acho que quase 12 anos junto lá, né, congregando. Né. Então essa foi a história da minha... O momento da conversão. Conversão. Né. E aí a gente tem a questão também da infância, da paternidade, né, onde... na verdade, que hoje a gente começa a entender o propósito. Você falou que o pastor César veio aqui, falou um pouco de propósito, né? E aí eu vejo a minha história muito parecida com a história de José, né? José é governador do Egito, né? Mas se a gente for ver a história de José, que foi jogado ali no poço, vendido pelos seus irmãos, passou N dificuldades, né? Então a gente começa a olhar, imagine só se Deus falar assim, José, você quer ser governador do Egito? Só que é o seguinte, vai acontecer isso na sua vida. Então com certeza, eu acho que José ia negar. Então a minha história se assemelha bastante, né? Eu venho de uma família de meu pai, minha mãe e mais 2 irmãs, né? E dentro da minha família, como a de muitas, a gente tinha o problema ali do alcoolismo, né? Meu pai é um homem alcoólatra e ali não sabia lidar com as suas emoções, com o peso da história dele, né? Que é uma história também bem impactante, e ele encontrava na bebida, né? Na bebida alcoólica ali seu escape, né? Então ele fugia ali para a bebida, para fugir ali da situação. Porém, a gente sabe que um desequilíbrio desse causa muitos traumas, né? Então, um menino criado ali na comunidade, junto com ele, andava muito com ele, eu sou ali o caçula, né, da minha família, mas assim, então tem muitas histórias junto ali. Meu pai já foi gerado num ambiente muito ruim, né, num prostíbulo. Ele viveu ali até os seus 7, 8 anos de idade naquele lugar. Depois a mãe dele chegou pro pai dele e falou, viu, leva esse menino daqui, porque esse menino ele já sabe, já conhece o que é esse ambiente. E aí ele foi morar ali imagine só, meu avô chegando lá para a mulher dele, para minha avó-drasta, né? Ó, aqui é o Sidney que eu tô trazendo, que é um filho fora do casamento, que eu fiz num lugar onde eu estava. Então, imagine só a recepção. Então, ele não conseguia vencer essa história, e aí ele correu para a bebida. Né? E aí a gente tem N situações, né, teve alguns episódios de agressividade, teve algum episódio também que, na verdade, aquele dia não foi muitas vezes, mas ele ficou... Olha só como que Deus cuida da gente desde criança, né? Eu lembro que eu tinha mais ou menos, acho que uns 5 para 6 anos de idade, e um dia meu pai chegou transtornado dentro de casa, e ele começou a quebrar as coisas dentro da minha casa. Extremamente nervoso com algumas situações, né? A gente não entendeu muito a atitude dele, porém... É normal uma criança sair correndo e procurando ajuda para um vizinho, um homem mais forte para vir ali, para tentar conter aquela situação. E eu fazia o contrário, eu atravessava a rua e eu chamava uma senhorinha, Dona Sininha, né?
uma senhorinha já de idade, e ela vinha, Dona Sininha, meu pai tá ruim de novo, não sei o que, venha nos ajudar, não sei o que. Então, olha só, então Deus já me mostrava aonde que eu precisava procurar o socorro, né? Porque Deus meio que revelava para mim que era algo espiritual, não tinha a ver com natural. E aí eu corria ali, chamava a Dona Sininha, ela descia, eu morava num porão, meu pai sempre teve oficina de pintura de carro, né? Eu morava num porão e ela descia aquele porão, e eu lembro até hoje, ela cantava uma música, ela falava assim: há uma roda de fogo entre nós, essa roda de fogo é Jesus. Aí ela falava, quando Jesus começa a operar, demônio aqui dentro não pode ficar. Então meu pai se manifestava lá dentro, ela entrava, ela começava a orar, ela começava a ungir, expulsar, e ali meu pai ia se calmando, lógico, porque era uma possessão, né? Então eu lembro desses estalos, só que como criança a gente começa a ficar meio assim, meio traumatizado, meio não entendendo, né? E a gente foi crescendo, depois teve alguns outros episódios também, de quebrar a casa inteira também, de jogar garrafa na parede. Então assim, eu com 8, 9 anos de idade, eu acordava de manhã, às vezes eu estava indo dormir 10 horas da noite, né? Meu pai chegava daquele jeito, eu tinha que sair ali com o pijaminha pra rua, ficar esperando as coisas se acalmarem dentro da minha casa, né? Eu lembro que eu morava no Itapuã, assim, a gente ficava vendo aquela favela ali aquela comunidade ali do Tatuapé, né? Naquela época tinha muito barraco, então eu ficava vendo ali, escutando tudo ali, nenhum vizinho saía para nos ajudar, né? E até acalmar, mas daí no outro dia a gente acordava de manhã, tomar café, então a gente via as marcas, até hoje na casa da minha mãe, ela tem as marcas das garrafadas no azulejo, assim, né? Então, assim, era muito vivo aquilo ali. E ele agredia sua mãe? Não. Tem alguns episódios assim, mas não chegava. Meu pai nunca relou a mão em mim, né? Só que essa atitude, essa questão que às vezes ele não suportava, ele tinha esse tipo de atitude. E aí a gente... Então imagine só, todos os dias, como que meu pai vai chegar hoje em casa? Tinha dia que chegava normal, sentava ali, jantava, né? Mas a gente tinha um homem muito, muito bom para tudo, as pessoas amavam ele, tipo assim, o Sidney vai pescar, nossa, então eu vou, não sei o que, nossa, pai legal que você tem, Paulinho, não sei o que, tava tipo assim no bar jogando, na época era fliperama, ele vinha com a mão cheia de fichinha pra gente jogar fliperama, e dava pra molecada, um homem muito bondoso, mas não conseguia controlar ali as emoções, e ali na verdade ele tinha esses picos hoje fala a palavra bonita de estresse, né? Mas dentro da nossa casa, né? Então assim, todo mundo podia brincar com ele, menos o Paulo, né? Todo mundo. Então a gente tinha, eu fui crescendo nesse ambiente, um ambiente de medo, então não sabia se ele ia chegar nervoso, como que ia ser a atitude dele. Às vezes a gente ia sair em algum lugar, tá? Ia numa festa, muito legal, depois ele começava a beber, ele queria vir, minha mãe já dirigia, e aí ele queria vir dirigindo, então já vinha correndo, já vinha, então assim, era constantemente, né? Inclusive quando meu pai ele foi preso, né? Ele ficou aquele período, foi um dos melhores períodos da minha infância, assim, porque eu sabia que ele não ia voltar. Olha só, né? Eu até falo, né? Até é forte assim a expressão, mas quando algum amiguinho falava assim, meu pai não mora com a minha mãe, meu pai mora longe, ou meu pai já é falecido, né? Eu tinha inveja de pessoas que eram órfãos, né? Só para você ter o grau, porque eu não sabia lidar com aquela situação, né? Então eu era o Paulinho que ficava ali no meio, né? Sabe, ali na rua, muitas pessoas preconceituosas também, né? Nossa, o pai do Paulinho está preso, então a gente começou a encontrar algumas dificuldades, né? Nunca faltou nada, porém essas dificuldades tinham, né?
E, inclusive tem até uma história, até falei pro pastor César, falei, pastor César, eu vou lá no podcast, lá posso ir na benção, falou, vai, mas não esquece de contar a história da coxinha. Eu tenho a história da coxinha, que um período lá... O que será que é a história da coxinha? Agora eu tô curiosa. Vamos lá. Essa história da coxinha, na verdade, tinha uma mulher lá no meu bairro que ela fazia as coxinhas e as pessoas saíam vender com uma caixinha de isopor, né? E eu ali no meu relampejo ali, peguei também algumas coxinhas e comecei a sair vender, né? E foi uma experiência que foi bem marcante, porque eu comecei, eu lembrava que quando meu pai tinha oficina, vinham umas pessoas vender ali salgado, coxinha, tudo. Eu comecei a passar nas oficinas onde meu pai conhecia todo mundo. E ali eu pude provar um pouco do olhar das pessoas, de dó, sabe? A pessoa viu, vai lá, meu, compra o coxinha do Paulinho, né? Então, assim, a gente dá aquela provada ali na questão das pessoas querendo ajudar. Não, vai lá, compra. Por dó, assim, né? E aí, eu vendia, só que assim, se eu tivesse... Só que assim, imagina uma criança vendendo coxinha com fome. Às vezes nem era fome, mas vontade de comer a coxinha. Só que se comesse a coxinha, onde que ia ficar o lucro, né? E aí eu encontrei uma estratégia. Eu pegava todas as coxinhas, eu tirava ali, aquele dia começou a dar risada. Eu tirava as coxinhas ali no desespero de sentir o sabor, eu tirava as coxinhas da caixinha e começava a lamber a coxinha e depois voltava lá. Só pra sentir. Coitado de quem comprou essa coxinha. Então, assim, em 1990, quem comprou coxinha pro lado lá do Vila Cristina, comeu uma coxinha lambida, né? Então, eu lambia as coxinhas, voltava as coxinhas e vendia. Era controle de qualidade, né? Então, assim, hoje a gente dá risada, tudo, mas assim, a gente... A situação, né? A situação, imagina só, o desespero, você querendo comer, se comer... vai comer o seu lucro, vai tirar o seu lucro, então foi uma estratégia de eu sentir um pouquinho de prazer com aquelas coxinhas. Só deixa eu entender, você foi sair e vender coxinha porque vocês estavam precisando ou porque... Na verdade, meu pai, na época que ele foi preso... foi depois, então? Não, foi no período que ele estava preso. Foi depois que ele foi preso, no caso. Isso. Então, as coisas começaram a... Sim, porque, na verdade, meu pai era provedor e aquele homem machista que não deixava minha mãe trabalhar, né? Então, minha mãe, ela não tinha profissão nenhuma. Mas da onde começou a faltar, né? Começou a faltar e não... Deus supriu todas as necessidades, mas as vontades, né? A gente tinha muita vontade. Eu me lembro que, tipo assim, eu não passei fome, mas passei muita vontade. Então, eu via lá propaganda no McDonald's, falava, mãe, queria batatinha em McDonald's. Ela ia lá, cortava tudo daquele jeito lá. Não, mãe, não é assim. Então, tipo assim, via propaganda de sucrilhos. Aí eu pegava aquele flocão de milho, colocava com leite, com açúcar. Então, a gente ia fazendo algumas adaptações, né? Na época também a gente arrumou, não sei como, um cartãozinho da Sorocred. Acho que não foi de Deus aquele de Sorocred. A gente pegava, a gente ia no mercado e a gente ia colocando todas as coisas dentro do carrinho, né? Eu não sei se minha irmã lembra, mas eu falei, eu vou levar esse sucrilhos, vou levar esse Danone. Não, eu vou comer esse Danone, chegar em casa e ia ali. Aí na hora de ia passar no caixa, o cartão não passava. Não sei o que acontecia. Aí a mulher falava assim do caixa, pode deixar o carrinho ali. Então você pegava, né? Embora sem nada. Então esses dias eu entrei no açaí, né? Eu olhei e falei assim, ai como que Deus é bom, né? A gente vê tudo isso daqui, então eu posso estar comprando tudo que eu quiser dentro desse lugar. Então hoje, graças a Deus, a gente tem ali uma condição muito boa, onde a vontade a gente não passa. Porém, por esse excesso de vontade de querer muitas coisas, depois que eu comecei a ser cabeleireiro, indo um pouquinho mais à frente, eu recebia todos os dias, né? E eu determinei uma coisa, falei assim, vontade eu não passo mais. Então eu saía, eu com 14 anos, com 15 anos que eu me formei, eu fui me dedicando muito, né? Muito. Então eu já tinha um salário de um pai de família,
naquela época, com 15 anos de idade. Então eu saía e eu já ia comprando tênis, eu ia comprando coisas, eu estudava, saía a pé do centro, ia até a Moraes Barros, ia comprando salgado, ia comprando coxinha. Então ali chegava num restaurante, vou comer, na hora que eu bati o olho, via ali a porção de arroz é muito pequena, já nem já traz outra porção. Com isso eu engordei bastante, cheguei até acho que quase 105 quilos por causa desse desequilíbrio. Videogame, tive muita vontade também, então assim, não tinha condição, daí vinha um amigo, emprestava o videogame para mim, eu ficava jogando, e às vezes tinha um aniversarinho ali na rua, e as pessoas, vão lá, Paulinho, no aniversário, não vou aproveitar e jogar o videogame. Aí eles iam, convenciam o dono do videogame, chegar até na minha casa, vamos lá, Paulinho, que eu deixo mais um dia na sua casa. Então sempre tive muita vontade de videogame, de jogar. E aí depois que eu comecei a ter condições, aí eu fui comprando PlayStation 1, 2, 3 e Nintendo, e às vezes eu olhava ali, nem usava, então causou um desequilíbrio. Meu pai também sempre teve carro muito escasso, carro velho, isso, aquilo, daí eu comecei a desenvolver também, eu já cheguei a ter, não de uma vez só, né, mas eu já tive mais de 30 carros na minha vida, né, eu não sou muito velho, tenho 40 anos, então ocasionou desequilíbrio, né, então a gente vai indo e vai comprando e vai não sei o quê, e aí que Deus vai tratando na nossa casa, né? na nossa família. Porém, quando eu me converto, eu comecei a ser um ativista religioso. A gente começou a fazer muitas coisas no reino. Sabe aquela história de Marta e Maria? Né? Então a gente era Marta. Estava ali, queria ajudar e fazer, e limpava chão, limpava... Não estou falando que isso é errado, tá? E lavava o banheiro da igreja e fazia aquilo. E usava como desculpa que não dava mais para ir na casa da minha mãe, ia muito pouco, né? Só que todo domingo, no almoço, meu pai saía de manhã, bebia, aí chegava em casa e começava a falar do passado dele, né? E começava a falar do passado, não, porque minha mãe é assim, porque porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e ele sempre falava da história dele. Então todo domingo era praticamente isso. Quando eu queria ter algum momento com ele meio são, eu tinha que ir lá na casa dele 7 horas da manhã, porque depois já... E aí Deus começou a ministrar no meu coração, falou assim, não, né? Depois eu já estava no Morumbi, Deus falou assim, começa a voltar lá, começa a sentar na mesa, começa a ouvir, começa, né, ter esse momento de comunhão com seu pai. Aí eu comecei a sentar na mesa e comecei a ouvir a história dele. E quando eu comecei porque qual que era a minha oração? Olha só como que é o ensinamento, né? A minha oração é que meu pai se convertesse. A minha oração é que meu pai usasse terno e gravata, como eu já vi inúmeros testemunhos de conversão. Mas na verdade, sabe o que eu queria? Que meu pai ele se convertesse para ele parar de dar trabalho para minha família. Olha só que pedido egoísta, né? Então eu não orava por salvação, eu orava por conversão. Então, muitas vezes a gente nos pega, tipo assim, nossa, queria que fulano se convertesse, fosse... Não, por que você está querendo que ele se converta? Não, porque para ele parar de dar trabalho para minha família. Então é um pedido egoísta. Lógico, é um pedido dentro da nossa necessidade, do nosso desespero, sim. Mas é um pedido que muitas vezes não agrada o coração de Deus. Né? A gente acha que está agradando, na verdade. Sim, sim, sim. E aí teve uma... Aí eu comecei a voltar lá, comecei a ouvir ele, aí começou a mudar o meu sentimento. Que o apóstolo Paulo fala assim, ó, não se conforme com o problema, mas transforme o problema com a renovação do seu pensamento. Então meu pai era meu pai do mesmo jeito, com os problemas dele do mesmo jeito, falando os palavrões dele do mesmo jeito, tratando a gente do mesmo jeito, tá? Mas eu comecei a ter compaixão. Jesus Cristo ele fala assim, que tende em vós o mesmo, o apóstolo Paulo fala,
que tende em vós o mesmo pensamento que teve Cristo Jesus, né? Que é um pensamento de ser servo e um pensamento de compaixão também pelo seu próximo. E eu comecei a ter compaixão. Então Deus falou assim, não adianta você ser só Marta, fazer as coisas na igreja. Eu preciso que você comece a colocar a palavra em prática. E eu comecei a ter aquele sentimento, comecei a frequentar a casa dele, comecei a entender mais. E aí eu fui mudando esse sentimento em relação ao meu pai. Então, muitas vezes, esses dias eu levei uma palavra para o jovem. O nosso pensamento, ele muda muito. Então, antigamente, uma pessoa comprar, até o primeiro carro que eu comprei foi um Golzinho branco, né? Golzinho bola. Todo mundo fala, nossa, esse carro é de firma. Carro de branco é de firma, não sei o quê. Mulher que usava, mulher não, homem e mulher que usava óculos, viu? 4 zóio, e não sei o que, tem aquelas brincadeiras. Hoje é artigo do quê? Hoje você vai comprar, o último carro que eu comprei, eu fiz a questão de ser branco. O que mudou? Né? Antigamente, um homem usar uma calça mais colada assim, você pegou da sua irmã a calça, meu. Hoje em dia é moda, daqui a pouco é larga de novo, então vai mudando. Então, a questão de a gente mudar e forçar o nosso pensamento em relação às pessoas também. Então, meu pai não mudou. O que mudou foi a minha linha de pensamento. Porque o apóstolo Paulo fala assim, não se conforme com o problema, transforme o problema com a renovação do seu pensamento, para que você experimente qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu, nos últimos anos, eu experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em relação à minha paternidade. Eu e com meu pai. Porque quando eu me converto, as pessoas começaram a falar que Deus era pai. E eu associava meu pai, né? Então eu falava, não, mas Deus não pode ser pai. Porque pai, Deus é acima de pai. Não, Deus não é pai, Deus é Deus. Então eu tinha essa briga. E tem muitas pessoas, né, que muitas vezes têm a dificuldade de chamar Deus de pai. E na verdade o assunto da Bíblia é sobre a paternidade. É sobre paternidade. Né? Olha só um versículo que muitas vezes as pessoas confundem. Né? Tem um versículo que fala assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta ao Pai a não ser por mim. Então nosso destino não é o céu, nosso destino é estar junto com o Pai. Então a gente, não é assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para o céu a não ser por mim. Não, ninguém volta ao Pai. Por que volta ao Pai? Porque a gente já esteve com o Pai. Né? A gente está num outro âmbito, né, com o Espírito Santo dentro de nós, mas a gente já esteve Pai conosco, né? Ali na viração do dia, a gente sabe o que aconteceu, mas enfim, não quero entrar nesse assunto. Mas então é assunto da paternidade. É um pai que achou uma forma de nos resgatar para que a gente possa voltar ao plano original junto com ele, que é o quê? Viver junto com o Pai. Né? E veio por meio de Cristo Jesus que a gente foi religado novamente. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem, né, em relação a... Aqui que é religião? Religião significa religar. Religar ao quê? A algo que um dia foi ligado. E qual que é a verdadeira religião? Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos liga, Jesus Cristo que nos conecta novamente com o plano original. Então, aí, com essa comunhão que eu voltei com meu pai, teve um dia, ainda eu estava na Sara Nossa Terra, e tem um evento em Piracicaba que chama Benção do Calvário. E aí, Dona Sininha, né, com o seu filho, o Adelmo, é pastores também da Quadrangular, lá do Novo Horizonte, e eles têm uma igrejinha na casa deles mesmo. E eles chamaram eu para ministrar a palavra nesse dia, porque eles iam estar no evento da Quadrangular, e eu não fazia parte da Quadrangular, era da Sara Nossa Terra, e aí eu ia levar a palavra lá. E eu convidei tanto meu pai para ir. Ele falou, não, eu vou. E eu montei um esboço de pregação e no final eu ia fazer apelo. Né? Na verdade, eu ia fazer apelo não para ir lá na frente, mas eu ia fazer todo mundo fechar os olhos e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Estava tudo certinho na minha cabeça. E aí, quando eu fui buscar ele já estava
alcoolizado, já estava bêbado. E aí, falei, vou nada. E aí eu fui, naquela noite eu preguei e não mudei o esboço, Deus fez o que tinha que fazer, mas aí Deus falou assim, ó, Paulo, assim como Jesus falou, o profeta na sua terra não tem honra, não tem... Eu falei, então prepara, Senhor, prepara um culto de madrugada da Igreja Universal, da Mundial, de Assembleia de Deus, ou um vizinho, um tio, um burro, alguma coisa para falar com esse homem. Mas ali eu fiquei um pouco frustrado, porque assim, eu sou cabeleireiro, eu atendo ali todos os dias 7, 8 pessoas, e toda vez que dá uma brecha para mim, ou se não der brecha, eu tento também falar sempre do amor de Jesus, de falar com as pessoas. Então, tem algumas pessoas que estão na nossa igreja, que é fruto da minha cadeira, né, onde a gente vem ministrando. E eu ficava frustrado, né? Falei, eu consigo falar do amor de Jesus para tantas pessoas, né, ministrando, evangelizando, e ali dentro da minha casa, muitas vezes, a gente não tem ali a questão. Aí meu pai fica enfermo, e meu pai tinha muito medo de hospital, tudo. Aí um dia ele estava muito ruim. E aí eu coloquei ele dentro do carro, falei para minhas irmãs em outros carros lá, e eu estava levando ele sozinho. Falei, pai, o senhor vai entrar lá, cara. O problema que você tem não é simples. Vamos fazer uma oração. Ele falou, não vou fazer oração nada. Eu falei, pai, vamos fazer essa oração. Vou fazer essa oração nada. E aí eu falei de novo, né? Eu falei, meu Deus do céu, que coisa. Mas Deus, ele tem os seus jeitos, né? De tratar, de fazer. E aí meu pai no leito ali de UTI, né? Não, acho que não estava nem na UTI, mas estava muito debilitado. Ele gostava muito do pastor César, né? E aí teve um dia que até minha irmã falou assim, pai, você quer que eu traga o irmão tal, fazer uma oração aqui? Eu falei, não quero não. Aí eu bati na perna dela e falei assim, fala do pastor Cezinha. E o pastor Cezinha? Pastor Cezinha eu quero. Só que naquele meio tempo, o pastor Cezinha estava internado com pedra no rim. Eu falei, meu Deus do céu, gente. O único que ele aceitou. E aí, pro fim, eu chamei o pastor Josué, que sempre me acode, falei, pastor Josué, vamos lá, cara, vamos lá. O pastor Josué foi, subiu, falou com ele aceitou a Cristo, aceitou a oração, né? E depois o pastor César saiu com um sonda mesmo, foi lá visitar com ele, fez mais uma oração, então deu um reforço. Então, assim, eu creio que realmente meu pai foi salvo, né? Muitas pessoas muitas vezes podem questionar, mas teve um viver tudo arrebentado, tudo daquele jeito, mas como foi para o céu? Então me explica aí o ladrão da cruz, né? Que também teve uma morte de cruz merecida, reconheceu Jesus e aos 45 do segundo tempo ele inaugurou o céu, né? Jesus fala assim, em verdade te digo hoje, estará comigo no paraíso, né? Jesus não falou para ele descer, para ele se converter, para ele batizar na igreja A, B e C, né? Foi um ato de arrependimento e olhar e reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, e ali foi o suficiente para ele ganhar salvação, né? Então é isso, é basicamente isso o meu testemunho, né? Seu pai faleceu, então? Meu pai faleceu já faz uns 2 anos e meio. Nessa enfermidade que ele teve. Ele De entrou pro hospital e não saiu mais. Isso, de cirrose, né? Ele faleceu de cirrose e aí a gente tem toda uma questão, né? A gente começa a ter um olhar em relação a algumas coisas, né? Tem pessoas que são um pouco mais liberais em relação à bebida, e eu também não costumo dar ensinamentos baseados na minha experiência, eu tento ver o geral. Sim. Então as pessoas falam, não, porque Jesus transformou água em vinho, não, porque pode beber, mas não pode se embriagar. Então, assim, se a gente for pegar dados, estatísticas, não precisa nem abrir a Bíblia para falar que é algo que é um desequilíbrio, né? As pessoas consumidoras hoje de droga, a porta de entrada é o álcool, né, que é legalizado. Então, assim, o álcool retirou
a felicidade da minha casa por muitos anos. Tem que... tantas mães que hoje choram que o filho saiu e bebeu, estava dentro de um carro que se acidentou e morreu. Tem tantas mães que o marido abandona a casa por causa do alcoolismo e vai morar na rua. Então, sinceridade, eu não consigo ter esse olhar assim e ser algo lúdico, né? Sim. As pessoas falam assim, não, mas tudo é equilíbrio, tudo. Eu creio que toda pessoa desequilibrada, ela acha que ela é equilibrada, né? Então, em algum momento, quando meu pai começou a namorar minha mãe, ele bebia um pouquinho, colocava house na boca, né? Eu lembro que uma época que ele estava bem financeiramente, ele só bebia cerveja, ele não bebia os destilados, porque ele não gostava de quem bebia ali pinga, né? A cachaça, não gostava, abominava, né? Depois, no final, caiu o poder aquisitivo, e ele falou, cara, para eu ficar bêbado só de cerveja, eu vou gastar muito, então vou começar a tomar esse tipo de destilado. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Vamos falar um pouco do lado positivo também, né? Me ensinou muitas coisas, a ser homem mesmo de verdade. Meu pai nunca deixou na rua, porque era um lugar periférico, então ele nunca deixou na rua, ele sempre levava eu junto na oficina dele, por mais que eu ficava ali atrapalhando, brincando ali, mas ele estava ali junto com ele, saía da oficina, passava no bar junto com ele, às vezes eu falava, pai, eu tô cansado, posso ir embora? Ele falou, você não veio comigo? Você vai comigo, né? Você vai comigo. Então, ele sempre brindou eu, porque assim, muita criminalidade, muito. Então, ele sempre foi muito liberal e eu comecei a nunca gostar de bebida, dessas coisas, porque eu falei, minha mãe já tem uma decepção com meu pai. Mais um filho? Então, eu nunca quis fumar, eu fui sempre evitando esse tipo, porque, né? Só tem um episódio também que é bem interessante. Teve uma vez que a gente estava num bar, né? Eu estava muito cansado aquele dia, eu queria ir embora. Eu tinha, acho que uns 11 anos, mais ou menos. E eu estava lá perto da Raposo Tavares, num bar, e aí meu pai nunca proibiu de nada. Aí meu pai falava assim, eu quero a saideira. Né? E pá, enchia lá. E ele pedia o que a saideira nunca era saideira. Aí teve uma lá que ele pediu, eu queria tanto ir embora, eu peguei um copo, eu enchi assim, ó, e tomei um copo, depois já enchi outro em seguida, tomei outro, sabe, para acabar aquela cerveja rápido? E naquele dia, ele tinha um Fusca, e a gente morava lá no Itapuã, e tem uma pista que liga ali ao Jardim Glória ao Novo Horizonte, muito perigosa. E aí, aquele dia, ele pegou a chave do carro assim, ele jogou em mim assim, falou, hoje você que vai dirigindo. Imagine só um menino de 12 anos, ainda estava alterado. Não, é Deus. E aí eu peguei aquele carro e fui, né? E por Deus, cheguei em casa, o carro cheirando queimado. Minha mãe, pelo amor de Deus. Por fim, eu fui de um bairro para outro com o freio de mão puxado. Porque não... Enfim, aonde que eu queria chegar? A gente tem uma imersão de homens na nossa igreja. Em tempo a gente faz. Quem é líder de homens na nossa igreja é o pastor Leandro. E eu faço parte da liderança e foi incumbido eu de trazer, tem uma lição, tem uma parte que fala de paternidade, né? E eu fui incumbido de trazer essa paternidade nessa imersão. E eu estava lá ministrando, né? E foi lindo, foi lindo. Eu até falei, gente, hoje eu estou trazendo essa palavra aqui, estou pregando com a minha alma mesmo, né? Porque eu vou trazer todos os sentimentos que eu tive, tudo. E ele foi muito lindo, porque muita gente se identifica com isso. Mas muita gente se identifica com isso. Né? Não é pouca, não, é muita. Tem gente que tem histórias muito mais elevadas, muito mais complexas do que a minha. Mas assim, e teve um momento que eu estava fazendo uma oração, na hora que eu abri o olho, tinha mais ou menos quase 300 homens assim. Mas, olha, todos chorando. Aí todos. Tem um menino na nossa igreja lá, que ele é o Dudu, é meio bravão, assim, meio chatão. Aí eu falei, Dudu, chorou? Ele falou, cara, quem não chorou, cara, já tá morto já, tá gelado, porque não, né? Então, assim, muito impactante. Quando eu abri o meu olho assim, e eu
percebi aqueles homens, quase 300 homens chorando, né? Aí Deus falou assim, tá vendo? Foi para esse dia, para esses momentos, que eu permiti um menino, né, daquela idade passar tudo isso, para que você tivesse habilitação no mundo espiritual para ministrar sobre a vida desses homens. Esse é o seu propósito, né? Então aquilo lá foi um treinamento. Lógico que hoje a gente vê, às vezes eu tento fazer o exercício de sair, né, da minha história e olhar aquela criança, dá um sentimento de dó, de coisa. Que Deus é esse? Cadê esse Deus? Aquele menino sentado na calçada ali, 10 horas da noite chorando, né, escutando ali o pai quebrar toda a casa, enfim. Onde está esse Deus? No mesmo lugar. Né? Por quê? Porque Deus permite todas essas coisas para acontecer, assim como José permitiu tudo aquilo de um menino inocente, sonhador, né, ser tratado daquela forma. Então Deus falou assim, é para isso. Pessoas precisam ser curadas, e a gente colhe assim testemunhos gigantescos, pessoas que chegam depois do retiro e falam, cara, tô saindo daqui agora, mano. Tô indo procurar meu pai, né? Tô indo procurar, às vezes avô, tô indo mudar a minha mentalidade, tô indo procurar ali a questão de regularizar, mudar a minha linha de pensamento. E muitas vezes também de mudar a pessoa, porque às vezes ele é o pai que faz isso, né? Sim, com certeza, exatamente. Igual que eu falo, né? Eu falo assim, essa palavra, essa ministração, no começo eu falo, ou é um remédio para você ser curado, ou é uma vacina para você nunca fazer isso também com outras pessoas, né? Então, e aí eu como pai do Mateus, eu tento hoje encontrar o equilíbrio, né? Porque eu só sou o que eu sou hoje porque eu passei por algumas situações. Então, existem algumas situações de dor que o ser humano ele precisa trazer, né? Porque a palavra de Deus fala que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado em nós, né? Que nos espera. Só que passa por um período, todo crescimento tem um período de crescimento, de sofrimento. E nós estamos numa geração que é uma geração analgésica, né? Uma geração que evita a dor. E a dor que faz o crescimento. Quando Deus nos chama, Ele chama como filhos tecnos, que é a palavra em hebraico, né? São filhos imaturos, mas depois Ele quer que a gente se torne filhos ruiós, que são filhos maduros na fé. Porque a ardente expectativa da criatura aguarda ansiosamente pelas manifestações dos filhos maduros de Deus. Então, para a gente amadurecer, a gente precisa passar pelo sofrimento, né? A gente precisa ter alguns relampejos de sofrimento para que a gente seja habilitado no mundo espiritual e tenha ali autoridade para falar nesse assunto. Então, porque entra aquela questão, né? A gente não sabe a dor do outro, e realmente. Sim. Então, como que a gente vai poder ajudar alguém que está passando por aquela dor se a gente, às vezes, não conhece aquela dor, né? Então, às vezes, a gente precisa passar por isso, sim. E você falando essa questão toda aí da paternidade, é algo que assim, tem que trazer mesmo, porque é muito importante. Eu também tenho um pai que é maravilhoso, um pai trabalhador, um pai de exemplo, sabe? Mas o meu pai, ele vai assistir, porque meu pai é vivo, graças a Deus. Eu tô mandando meus podcasts pra ele. Pai, te amo. Mas o meu pai tem o jeitão dele. Sim. Então, assim, eu não era um pai, assim, muito de conversar. É aquele pai, assim, né, do jeito dele. Então, eu também cresci achando que esse Deus não é um Deus pra eu conversar, não é um Deus pra eu... Sim. Então, assim, você vê que a paternidade, a figura do pai, é muito importante mesmo, né? Pra gente formar os nossos filhos e as pessoas, né? Sim. Então você contando tudo isso, vai passando tudo isso na minha cabeça. E a gente, quando a gente é criança, a gente não tem a maturidade, né? Eu lembro que, tipo assim, meu pai nunca chutou uma bola comigo, nunca foi nada. Meu pai tem um jeitão dele, né? Então, assim, alguns momentos que eu tinha com ele, sabe como que era? Tipo assim, ele saía de manhã, de domingo, depois chegava, almoçava, trazia o franguinho assado ali, né? A gente comia e depois ele ia cambaleando pro quarto dormir, né?
Então, alguns momentos que eu tinha com ele, eu falava assim, pai, eu posso dormir com você? Então, eu lembro que ele ia, eu também ia pro quarto, deitava junto com ele, tipo 7, 8 anos de idade. Então, aquele cheiro de álcool, de pinga, misturado, sei lá, às vezes misturado com cheiro de urina. Então, o menino, eu ficava ali um pouquinho, uns 10 minutos, para sentir ali que eu estava fazendo alguma coisa com meu pai. Mas era isso, só que a gente não entende, né? E aí, quando a gente se torna pai, então tem algumas coisas que a gente precisa corrigir, né? Eu, como pai, aí a gente tem uma história. Então, seu pai teve um estilo de criação, né? Então, muitas vezes, é o estilo que ele teve. Então, meu pai, ele foi tentado até ser assassinado pelo pai dele. O pai dele desferiu quis mesmo matar ele numa situação lá, né? Algumas histórias. E imagine só a rejeição desse homem, né? Então a gente precisa entender e ter essa leitura. Só que quando a gente é criança, a gente não tem essa leitura. Não. Então a gente fica ali órfão de pai vivo, né? A gente fica órfão de pai vivo. E tem uma história, não sei se tem, a gente tem tempo, né? Tem tempo? Tem. Se quiser ficar 3 horas aqui, Tem uma história história bíblica, né? Sobre Abraão. Abraão, na verdade, teve ali a questão de Sara, a gente conhece a história, e Abraão, Sara dá uma direção para Abraão. Abraão, seguinte, você tem uma promessa sobre sua vida que você vai ser pai, né, mas acho que não é comigo, vamos pegar a Agar, que é a egípcia, se deita com ela, e Abraão não pensou 2 vezes, falou, vamos lá. E nasce o menino Ismael, né? A palavra de Deus fala que Ismael nasce, primeiro filho de Abraão. Depois de uma certa idade, esse menino já era moço, né? Moço, e acho que uns 12, 13 anos. Um dia, Sara, no desmame ali de Isaac, teve ali uma confusão, porque Ismael fez uma brincadeira, fez uma provocação, e Sara falou, viu, coloque Agar e Ismael para fora de casa. Coloque para fora. E a palavra de Deus fala que Abraão, no dia seguinte, pegou um odre de água, pegou ali uns pãezinhos, colocou no ombro, né, o peso na costa de Agar, falou, Agar, daqui para frente. E Abraão era um dos homens mais ricos ali da região, né? Um homem de muita posse. Ele não podia falar assim, viu, vai em tal lugar, mas eu vou manter você, vou fazer isso. Papapá. Não, ele só despediu os 2. A palavra de Deus fala que colocou os 2 ali para o deserto. A Bíblia fala que eles andaram errantemente no deserto, desnorteado, perdido. Então foi ali uma questão desassistida. Então vai. E a palavra de Deus fala que os 2 saíram dali. Ismael não pede para nascer. Agar se submeteu a se deitar com um senhor de idade porque era escrava. Não tinha nada a ver. Não tinha opção, né? Refém, né? A palavra de Deus fala que eles saem do deserto, começam a andar, e Agar acaba a água, ela fala assim, agora só resta a morte. A palavra de Deus fala que Agar deixa o menino debaixo de um pé de zimbro, de uma árvore, e ela fala que, a palavra fala que ela fica num lugar mais distante porque ela não queria ver o menino morrer. Então imagine só, o menino já estava abandonado pelo pai, de repente o menino se vê também a mãe indo mais longe por um desespero. Mas aí que tá, a palavra de Deus fala que Deus bradou do céu, né? Falou do céu, Agar, né? Por que chora, Agar? Por que você está chorando? Deus ouviu o choro do menino, o anjo fala. Deus ouviu o choro do menino. Então muitas vezes a gente está nessa situação meio perdido, mas Deus estava vendo o choro do Paulinho lá na calçada. Então essas coisas, a gente percebe que Deus estava a todo momento, né? Deus estava cuidando de todos os momentos. E a palavra de Deus fala que Deus pega e fala, Agar, abre seus olhos. Agar abre os olhos, vê ali uma fonte de água, pega o menino pela mão, Agar, coloca o menino de pé, dá de beber para o menino. A palavra de Deus fala que esse menino, ele se torna flecheiro no deserto. Cresceu e se tornou flecheiro no deserto. Então, o que significa flecheiro? Flecheiro, na Bíblia, você não vê nenhuma mulher flecheira. Isso daí é profissão de homem. É uma profissão muito... Era algo muito importante para aquela época.
quem era flecheiro tinha caça, quem tinha caça tinha posse. Né? Então imagine só, quem que ensinou esse menino a ser flecheiro? Ele mesmo. É o próprio Deus. O próprio Deus capacitando. Então eu hoje, graças a Deus, eu tenho meu salão, graças a Deus tenho uma clientela maravilhosa. Eu hoje conto ali para a honra e glória do Senhor, mas eu já pude frequentar as melhores praias do mundo, já fui para os Estados Unidos, tive o prazer de ir para o Egito, para Israel. Então, assim, fui vencedor. Meu sonho de menino, de moleque, era ter... meu sonho era ter um Corolla. Já tive 5. Então, eu começo a contemplar o que Deus tem feito. Mas peraí, Paulinho, mas quem que sentou com você e explicou sobre finanças? Quem que ensinou você sobre a profissão, sobre fazer isso, fazer aquilo? É igual o Ismael, flecheiro no deserto. Deus. É o próprio Deus. Por mais que muitas vezes a gente não tenha o auxílio de Deus, auxílio do Pai terreno, não por algo que a pessoa é ruim, não, porque às vezes é uma cadeia que tem que ser quebrada, né? O pai dele com certeza foi criado dessa forma, passou para ele também não conseguiu filtrar passou ali, para você, passou para mim, mas escolheu. graças a Deus eu encontrei em Jesus, né? Aonde muda a história. E Paulo, quando a gente fala assim que você encontrou Jesus, que você mudou, entra também a questão da escolha. Jesus, né? Como é que eu vou dizer? Você escolheu aceitar esse Jesus e a seguir o que esse Jesus quer para você, né? A renunciar. Porque é isso que muita gente... Esses tempos mesmo eu estava conversando com meu irmão. Ele perguntou para mim, como é que foi para você esse chamado? Porque ele me viu orando, né, no meu aniversário. E eu falei assim, a primeira coisa foi que Deus me escolheu, óbvio, me chamou. Mas eu escolhi seguir a Deus, porque não é fácil. Porque chamar, eu acho que Deus ama todos. Mas aí vai de cada um, né? Essa questão de escolha, né? Vamos supor, uma pessoa que está trabalhando... Porque você não podia ter escolhido continuar? Sim. Nessa vida que você cresceu? Com certeza, porque o ambiente já estava favorável para aquilo lá. Eu precisava romper uma bolha cultural, territorial, né? Ali onde a gente já estava ali acostumado. Então era normal ter tudo aquilo ali. O glamour, na verdade, era pro lado ali da criminalidade, daquelas coisas, né? De ganhar as coisas fáceis. Então isso era a cultura, né? Por isso que eu falo, Deus, ele esticou a corda muito, muito longe para me resgatar. Mas é quando a gente fala de, você escolheu, quem que escolheu, né? A verdade é assim, quando uma pessoa ele é escolhida num trabalho para subir de cargo, na verdade quem se escolheu foi ele mesmo. Ele escolheu ser merecedor daquilo lá, né? Através do quê? Através de algumas atitudes, né? Então, algumas atitudes. Então, Deus ele vai chamando, a Bíblia fala assim, não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós, a fim que dê fruto e seu fruto permaneça. Então, quem me escolheu foi Jesus, porém, eu aceitei. Isso. Eu aceitei. As pessoas falam assim, tá, Paulo, só aceitar Jesus e vai para o céu? Não. Não é no quesito de aceitar. É simples e complexo. Porque quando eu falo para você, falando assim, Carol, é o seguinte, eu aceito, tá, ser o melhor amigo seu a partir de hoje. Tá? Eu vou ser o melhor amigo seu a partir de hoje. Tá? O que eu preciso fazer? Ter atitudes de melhores amigos. Conversar com você todos os dias, ligar para você todos os dias, se preocupar com você todos os dias. Ter um viver de melhor amigo. Sim. O problema hoje é que as pessoas, muitas vezes, elas aceitam Jesus de lábios, né? Mas o coração está longe. Então as pessoas, eu aceitei. Tá, então o aceitar é você ter um viver coerente com a sua aceitação. Então, a partir do momento que Jesus foi me resgatando, eu era menininho, eu sempre me atentei nas coisas espirituais, já tinha a questão de correr para o lado da espiritualidade lá, da dona Sininha, vem aqui, é de meu pai, então, vamos numa novena, eu ia, e aí eu queria ir em todos os cultos, eu queria ir bastante nos cultos. Aí minha tia falava assim, isso daí vai virar pastor. Isso daí vai virar pastor. Eu amava estar no ambiente, né? E ali a gente vai e se tornou ali obreiro, né? Pastoreando junto com o pastor César. Então, essa questão da gente, na verdade, se permitir
É dar um passo e ser coerente no que a gente professa. Sim. Né? Ah, eu sou cristão. Ah, tá, você é cristão. Tá, sou cristão. E o que é cristão? Ah, cristão é imitador de Cristo. Tá, imitador de Cristo. E como você imita Cristo? Você conhece o que Cristo quer que você imite dele? Você conhece a vontade dele? Qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? Qual que é a linha? Porque assim, é impossível a gente entender o pensamento de Deus no completo, né? Completo é impossível. Porém, a gente tem muita coisa de Deus, que a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então tem muita coisa de Deus que nós temos também. Então você gosta de pessoas interesseiras? Não, eu também não, e Deus também não. Então porque muitas vezes a gente age com Deus da maneira, pelo interesse, pela barganha, não pelo que é. E da maneira como convém para a pessoa, né? E tem a maneira também que a gente também é apresentado a Deus. Tem 3 maneiras da gente se relacionar com Deus, né? Através do medo, através da barganha e através do amor. Entendeu? Então como que a gente está se relacionando com Deus? Medo. Ah, vai para os caminhos do Senhor, senão você vai para o inferno. É uma verdade? É uma verdade, mas você não pode se relacionar com Deus por causa disso. Venha para Deus, porque você vai ter tudo o que você precisar. Também tudo que você orar, pedindo em nome de Jesus, você vai ter. É uma verdade? Sim, mas não é para isso. É uma verdade, sim. Então qual que é o verdadeiro? O amor. É o amor. Se relacionar pelo que Deus já fez em nossas vidas, pela remissão dos nossos pecados, pela morte da cruz. Porque se a gente não entender o sacrifício real da cruz, tudo fica em vão. É que nem o pastor César falou ontem. Ah, eu morro por Jesus. Jesus, aqui a gente canta. Vem Jesus, né? Na verdade, a gente vai ver mesmo, tá lá no culto esperando a hora acabar. E a gente vai vendo que é assim mesmo. Muita coisa a gente não consegue deixar, né? São coisas que denunciam a nossa linha de pensamento. Então, tipo assim, tem pessoas que falam assim, eu não vou no culto porque eu tô cansado. Tá. Aí a palavra de Deus fala, Jesus fala assim, venha até a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você entende que é umas coisas... eu não vou no culto porque eu tô doente. A palavra de Deus fala que quem está doente vai até os presbíteros, até os líderes da igreja, para eles impor a mão, para orar, para ter ali a cura. Aí você percebe que a gente vai denunciando a nossa linha de pensamento no que a gente confia. A vontade própria nossa. A vontade própria. Então é isso mesmo, Paulo. Então, quando a Carla falou de você com o assunto de paternidade, achei um assunto assim relevante para trazer para o podcast, porque como eu falei, eu também, não falando do meu pai que vai assistir, mas assim, a figura paterna aqui é algo importante, e tudo aquilo que a gente vive, né, tudo aquilo que a gente aprende. E que Deus é maravilhoso. Você está me falando toda a sua história para você chegar naquele dia que você chegou no culto, na imersão de homens, e entender como que eu estaria aqui se eu não tivesse passado por isso. Exato. E é esse o evangelho, né, gente? É esse o evangelho. Porque é o que eu ouço. Mas esses dias eu ouvi, né, de uma pessoa, esse Deus seu aí que você fala, né? A gente passa por tanta situação ruim, como é que a gente vai entender uma criancinha que morre, uma criancinha... E aí o que você falou, tem muita coisa que a gente não vai entender mesmo, que vem de Deus, né? São questionamentos, né? Então vamos supor, Jesus foi questionado com os discípulos, chamaram um cego e falou, Senhor, o que está acontecendo com essa criança? Quem pecou, os pais dele ou foi ele? Então as pessoas, elas querem explicação. Jesus falou assim, ninguém pecou, isso daí é para que manifeste a minha glória através da vida dele. Então algum vizinho poderia chegar e falar assim, espera um pouquinho, explica um pouquinho, qual que é o sofrimento desse menino Paulinho aí? Tá? Vamos supor naquela situação. Quem pecou? Ele, a mãe, a avó? Deus fala assim, não, fica tranquilo, que esse menino Paulinho vai passar poucas e boas aí, mas fica tranquilo. Por quê? Porque eu quero glorificar meu nome através da vida dele. Né? Falando um pouquinho do período que meu pai estava ali preso, eu ia visitar ele na prisão. Eu chegava, tinha que esperar a minha mãe entrar numa sala, tirar toda a roupa,
tinha que fazer alguns exercícios para ver se não tinha algum entorpecente, alguma coisa ali guardada. Então imagine só o constrangimento. De terça-feira a gente pegava aquela fila para levar alimento. Teve uma situação que eu estava lá, teve ali uns rumores de rebelião, né? Aí um dia meu pai falou assim, quando você sair daqui do pátio, você vai lá, no final do corredor, você entra, você vê a cela onde que eu durmo, com mais 20 e poucos homens. Aí eu fui e olhei, então imagine só um menino de 10 anos vindo tudo aquilo. Você fala assim, nossa, mas parece que é uma crueldade que Deus permitiu, né? E tem muito mais coisa, não estou falando de mim, mas tem muita coisa. É isso que as pessoas não entendem. Que a palavra de Deus fala que é o melhor o final das coisas do que o começo, né? Então hoje, eu glorifico a Deus pela minha história. Por pessoas poderem chegar até a mim, eu consegui falar assim, amigão, dá para ser diferente, dá para vencer, dá para ser referência, dá para você entender o propósito. Quando? Eu não sei. Às vezes hoje a gente não está entendendo o que a gente está passando. Mas tem um dia que Deus, assim como o meu abrir dos olhos, naquela imersão de homens, eu pude contemplar 300 homens chorando. Com a sua história. Não, homens brutos, homens, você está entendendo? Que você fala assim, cara, nego depois vem contar o testemunho e fala, amigão, eu tô desidratado. Cara, eu entendi tudo. Hoje eu entendi tudo que eu passei com meu pai, hoje eu entendi tudo que eu passei na minha... Você está entendendo? Você começa a identificar, aí você começa a ver mudanças de vida, você fala assim, tá vendo só como que é? Então é Deus falando, como falou para aquele menino, ninguém pecou. Isso daí é para que glorifique a minha glória. Então quando a gente questionar algo que muitas vezes a gente acha que é injustiça, porque as coisas de Deus para os homens muitas vezes vai soar como injustiça, né? Então imagine só um homem formado, profeta, chega numa região e Deus fala assim, você vai ser sustentado por uma viúva. E aí esse homem chega numa região, né, e encontra uma viúva catando uns galinhos, perninha fininha. O que você está fazendo? Estou pegando um graveto aqui, porque eu vou fazer o último pedaço de bolo e vou morrer. Eu vou dar para o meu filho e a gente vai esperar a morte. Porque o meu marido morreu. Aí o profeta, um homem formado que podia caçar isso aqui, ele falou assim, não, primeiro você dá esse pedaço de bolo para mim. Isso não é uma injustiça, né? Humana? Aos nossos olhos, sim. Aos nossos olhos é. E se o nosso milagre tiver que passar por uma injustiça humana? Porque imagine só as pessoas ao redor, não está escrito na Bíblia, questionando, falando, nossa, mas como que pode um homem desse daí pedir um pedaço de um bolo de uma criança que está ali quase desnutrida, morrendo? Por que não deixa o menino, né, comer? Exatamente. Então, a injustiça muitas vezes é divina aos nossos olhos, mas é a justiça de Deus. Enquanto a gente não aprender a confiar realmente, e Deus tem uma questão, eu acho que Deus faz de propósito. Muitas vezes a gente pega algumas coisas e a gente já tem o roteiro do nosso testemunho. Deus vai fazer assim, 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 assim. Aí no final eu vou falar um testemunho maravilhoso. Né? Eu não podia falar assim, então, daí um dia eu fui lá, fui orar e meu pai foi, e ele foi aceitar Jesus, ele colocou, era isso que é a roupagem, e daí meu pai foi para a igreja, e aí ele se converteu, isso aqui, essa era a roupagem da conversão do meu pai, mas meu pai não foi só convertido, meu pai foi salvo. O que importava para Deus é a salvação, né? E a lição que ele deixou em nós, né, com muitas atitudes boas também, né? Mas é isso que a gente precisa tirar de lição. Então nunca questionar, sempre agradecer e entender que é o processo. Não rejeitar o processo. Não rejeita o processo. Só vive o propósito quem não rejeita o processo. Né? E o processo é o processo. É um processo. Muito bem. Paulo, queria te agradecer. Porque todo testemunho, gente, todo mundo que tem vindo aqui, eu brinco assim até com meu esposo, falo, Eduardo, acho que esse podcast é mais pra mim do que... Porque todo podcast que eu converso aqui, que eu sento com alguém, me traz uma palavra, você vai falando, já vai passando muita coisa na minha cabeça. Sim. E que a gente começa, que nem essa questão sua da gente orar pelas pessoas para conversão. Eu faço muito isso, sabe? E
E assim, aí há algum tempo eu tenho entendido assim, mas eu acho que eu não quero a conversão, eu quero a salvação dessa pessoa. Sim. Mas aí eu vou olhar e a gente quer sim a conversão, para que a pessoa possa viver da maneira que a gente... Sim, a gente... Que o que você falou, né? que a gente queira, porque a gente acha certo aquilo. Exatamente, porque imagine só a mãe daquele ladrão, não está escrito na Bíblia, pelo amor de Deus, mas será que ela não orava também para a conversão daquele ladrão? Senhor, olha, eu vejo que o Senhor faz isso, aquilo, Paulo, mais para frente, depois que Jesus morre, mas teve ali a questão da conversão, fulano converteu, isso, aquilo, converta esse ladrão, esse homem, isso, aquilo, aí Deus não fez, daí chega no 45 segundo tempo, Deus vai lá, inaugura o céu com o ladrão, entendeu? Mas agora, mas eu não usufruí Não, mas Deus, ele tá interessado na salvação. Se for converter e salvo, melhor ainda, ter um viver, uma mudança, um bom testemunho, as pessoas possam contemplar o que Deus está fazendo na vida das pessoas, e converteu e foi salvo, ótimo. Estamos falando de casos que as pessoas não entendem por que a conversão não vem antes, né? Exatamente. E o que as pessoas, elas questionam? Pintou e bordou a vida inteira e depois vai para o céu? Sim. Assim como aquele ladrão, Jesus deixou cravado aquela história do ladrão que reconheceu Jesus, é isso. Reconheceu é céu, não é por merecimento. A palavra de Deus fala que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, o ladrão da cruz não merece, mas ele decidiu nos amar, ele decidiu a deixar ali a salvação à nossa disposição, quem quiser. E tinha dois. Jesus ensina naquela cruz que um rejeitou, e o livre-arbítrio. Amém. Mas o outro quis. Lembre-se de mim. Jesus falou, não vou lembrar só não. Você vai estar Mas comigo. É que daí a gente entra nessa questão, porque a gente acha que também porque está convertido, está na igreja, está salvo. Também não, gente, então... É aquela historinha que eu falei para você. Aceitei Jesus, eu sou batizado. Precisa, na verdade... as pessoas falam assim, eu preciso de ir na igreja para ser salvo? Não. Não é questão de você precisar ir na igreja para ser salvo, mas a igreja é lugar dos salvos se reunirem. Sim. Tem coisa que Jesus fala assim, entra no seu quarto secreto, fecha sua porta e fala comigo. Tem outra direção que Jesus fala assim, é na congregação dos irmãos, ali desce o óleo, é na comunhão, é ali que vocês prestam culto para mim, é ali que as coisas vão ser diferentes, entendeu? E aí a gente começa a associar e desculpa, isso, aquilo. O que a palavra de Deus diz? Então a gente tem que ter pautado na palavra de Deus, não no nosso achismo. No que nós... Ontem o pastor César pregou, o que você acha, meu amigão? A sua justiça é pano de prato. Sim. Porque Deus esquadrinha o coração, né? E a gente muitas vezes é preconceituoso com algumas situações. Teve uma situação que os homens eles estavam orando e Jesus falou, fica quieto aí, para de orar nas esquinas em voz alta. Imagine só Jesus repreendendo um grupo de pessoas que estavam orando. Falou assim, porque eu conheço vocês são sepulcro caiado. Vocês estão orando em voz alta, querendo impressionar, querendo ser uma roupagem de religioso, mostrar de espiritual. Estou vendo seu coração. Então, a gente pode fazer média com as pessoas, mas com Deus a gente não faz. Deus esquadrinha o coração do ser humano. E a gente, muitas vezes, com nossa religiosidade, o nosso preconceito, a gente às vezes faz alguns julgamentos. Eu também passo por isso. Sim. De pessoas. E é ali que Deus, ele quebra a nossa cara, né? Fala assim, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Inocente. Exatamente. Mas é muito bom. Mas obrigada, Paulo, por estar aqui conversando. Mais uma vez aí a oportunidade. Um assunto aí para vocês pais, né? Sim, claro, sim. Mães também, mas hoje falamos aí da paternidade, da figura paterna, da importância do homem, né? Dentro de um lar também, porque eu trouxe muito sobre a mulher dentro de um lar e aí tá também legal. A figura de um pai. E eu quero agradecer, eu me coloco à disposição também, se alguém viu as pessoas vão ver, lógico, o podcast, mas se identificou e que de repente quer chamar para tomar um café, para compartilhar, para orar junto, para abrir ali o coração, eu estou disposto muito também, bom, tá? Já obrigada. Entendi
o meu chamado, né? As pessoas não veem eu muito com o microfone na mão na igreja e pregando isso aquilo, mas eu entendi que o meu chamado é dentro do meu salão, junto com as pessoas, na minha cadeira. Sim. E compartilhando aí da minha história, é isso que eu já entendi, né? O meu papel é auxiliar aí no reino. Com certeza. E estou muito feliz porque esse convite, né? E enfim, estou à disposição, tá? Com certeza, eu sempre falo para também, se alguém quiser deixar um pedido de oração, compartilhar, curta, comenta. Sim. E nos ajude aí nessa caminhada aí, nesse podcast. Legal. Muito obrigada, Paulo. Show de bola. Senhor, obrigada. Amém. Por mais um podcast abençoado, que o Senhor tenha nos usado, Pai, para a sua vontade, assim como nós oramos aqui antes Amém. de começar. Posso finalizar com uma oração também? Com certeza. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento, Senhor, porque o Senhor escolheu esse momento. O Senhor já estava vendo, Senhor, esse momento, Pai, esse podcast, Senhor, nesse lugar, nesse dia, Deus. Então eu quero agradecer que as pessoas, Senhor, que estão ouvindo, Deus, que se identificou com essa história, o Pai, que também tem ali a questão, Senhor, da paternidade, Senhor, mal resolvida ainda no seu coração, que o Senhor possa entrar com providência e que essas pessoas, ó Deus, possam sofrer uma mudança de mentalidade, uma metanoia, Deus. Amém. Que o Senhor possa invadir com o seu Espírito Santo, Deus, e que elas possam viver o que eu vivi e que eu estou vivendo, que é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quero agradecer, Senhor, por esse momento, pela Carol, abençoa a família dela, Senhor, tudo que ela pertence, Deus, tudo, os familiares, os pais, a mãe, tudo dela, Deus, abençoa, Deus, em nome de Jesus, que esse podcast possa chegar, Senhor, no ouvido, Senhor, de muitas pessoas, para edificação. E tudo isso que foi feito é para honra e glória somente do Senhor Jesus Cristo. Amém, e amém. Obrigada. Amém, gente. Então Até a próxima. Até a próxima.